Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, Eustáquio André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Trazer hoje um amigo e irmão que já faz tempo que não vem aqui, era uma figura frequente em nosso programa, mas aí veio todo aquele problema que o mundo inteiro enfrentou, Covid, reclusão em casa e uma série de coisas, foi um transtorno global. Isso fez com que todo mundo se aquietasse, todo mundo mudasse seus hábitos, home office, e N coisas, não poder viajar, não poder contatar. Isso aí todo mundo vai levar na sua bagagem para o sempre o que o planeta Terra passou, né? Então, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é importantíssima. Estamos falando sobre isso, é um irmão da área da saúde, e nós precisamos exatamente de saúde para poder continuar trabalhando, divertindo, sorrindo, passeando, fazendo uma série, cuidando dos nossos filhos, netos e tudo que a gente quer fazer. Se não tiver saúde, não fazemos nada. E o tema de hoje é energia vital. Nós vamos falar de energia vital numa série de pontos de vista. Um especialista nisso, que é o Dr. André Locatelli. Vocês com certeza lembram dele, eu vou ficar feliz de revê-lo aqui. Prazer, como é que você tá, prazer, Grego. Uma imensa satisfação retornar aqui, né? Tudo bem? Como irmão, para divulgar um pouco mais dessa saúde que está tão caótica, né? A gente vê, está caótico na política, está caótico na saúde, e como tu falaste, depois da pandemia, a coisa se modificou muito, né? Muito. E eu praticamente entrei numa reclusão. Muitos hábitos, mudou muita coisa. Eu viajava muito, agora estou mais fixo num ponto, mas a gente sempre buscando com profundidade saber a causa, né? Por que as pessoas ficam doentes, por que elas se desequilibram e como tratar isso, que é o mais importante, né? Então, estamos aqui. O que me fez retornar também foi umas pacientes queridas, né, de São Paulo. Elas sempre falam assim, elas costuram em casa, e elas falavam assim, doutor André, eu coloco que nem como rádio, o teu programa com o Grego, eu deixo assim como se fosse um radinho e fico repetindo os programas. Quando é que o senhor vai fazer um programa novo? Então, estou aqui fazendo um programa. A gente está mais velho, né, Grego? No fundo, a gente está mais velho, mas o programa vai ser novo. Exatamente, não tem jeito, né? A gente não conseguiu ainda, a célula da juventude. A pílula da juventude não deu. Mas essa questão da saúde, você é médico homeopata, e eu jamais vou falar mal da homeopatia, que todo mundo sabe, não canso de repetir, estou vivo por causa da homeopatia. Cada um com sua crença, com seu problema, com a sua forma de tratar. A minha, eu só posso agradecer ao profissional que me devolveu a vida e me deu condição de saúde, né? Isso foi muito bom. Cada caso é um caso, cada organismo é um organismo. O doutor André sabe melhor do que eu sobre isso. E também é médico ortomolecular. Então, antes da gente começar a nossa conversa, apesar de já não ser de hoje a medicina ortomolecular, me dá uma visão geral para o público que tá nos assistindo aqui, que não conhece o trabalho, nunca ouviu falar disso, ou já ouviu falar, mas não teve oportunidade de esclarecer com algum profissional. Me fala um pouquinho da medicina ortomolecular. Eu vou dar uma geral com relação a isso, Grego. Eu vou voltar um pouquinho com relação à homeopatia, porque nos grupos médicos que a gente tem visto aí, os médicos comuns, mas mesmo aquele que tratam com ortomolecular ou com medicina integrativa, estão se interessando muito mais pela homeopatia do que antigamente. Então, eles estão incorporando a homeopatia no seu dia a dia, coisa que não era comum. Antigamente, tu vê rodas de médicos, né, que trabalharam como intensivistas, como clínicos, pneumologistas, incorporarem a homeopatia no seu dia a dia. Ou seja, o tempo vai melhorando, ou seja, o tempo vai introduzindo aquilo que é negado. Primeiro é negado e depois não é usado e depois é aceito porque funciona mesmo. Tá? Hoje em dia, na ortomolecular e na medicina integrativa, você tem o conceito de terreno biológico. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho da ortomolecular dentro do terreno biológico. O terreno biológico é como o que a gente trabalha hoje em dia. Para fazer o diagnóstico de um paciente, nós pegamos um microscópio eletrônico, ele está aqui do meu lado, e a gente faz um teste com o sangue, uma gota de sangue, com a microscopia de campo escuro. Guarda esse nome, a microscopia de campo escuro. O que é isso? Foi desenvolvido por um alemão, lógico que tinha que ser um alemão, né, o Wetherlein,
na época do Pasteur, né? O Pasteur acreditava em algo e o Wedelgem acreditava que era o polimorfismo, que o sangue ele modifica a forma dele de acordo com os elementos que estão lá dentro, que é uma questão mais moderna hoje, né? Que a gente sabe que o sangue não é estático. Então, resumindo, com essa gota de sangue, a gente consegue ver como está o terreno biológico da pessoa. A gente tem uma noção. Então, se existe nutrição na célula, aí entra a ortomolecular. Se existe oxidação da célula, que é a hemácia, aí entraria os suplementos, a ortomolecular. Se existem fungos já presentes nesse sangue, para equilibrar o sangue, aí já é um estágio mais avançado de uma doença mais grave. Se existe desequilíbrio hormonal, isso a gente consegue ver também com uma gota de sangue, e a gente consegue ver a falta de algumas vitaminas, por exemplo, a B12, que serve para cognição, que serve para evitar demência, evitar Alzheimer. Se tiver falta da B12, nós encontramos já nessa gota de sangue a prova de que falta a B12. Como é que acontece isso? A célula começa a ficar grossa, a gente chama volume corpuscular médio, né? A célula fica grandona para compensar a falta de B12, para chupar, sim, digamos, você usar um termo bem comum, né? Chupar essa B12 o máximo que tiver no plasma para inchar a célula e para levar o oxigênio e a hemoglobina e o ferro para as células. Quando existe essa macrocitose, ou seja, esse volume corpuscular médio, já é indicativo de uma B12 em falta. Ou a B12 não está sendo administrada, ou não está sendo absorvida, ou ela não está chegando, porque existem parasitas que são intermediários e ficam se ingerindo essa B12 no meio do caminho. Então, para um terreno biológico ficar legal, tem que ter B12, tem que ter nutrientes. Mas se o organismo estiver intoxicado, agora esse conceito, nesses 5 anos que a gente não gravou, é fundamental. Tem que desintoxicar o corpo, porque o corpo ele é inteligente. Se tu tirar, que nem aquela história lá, se tu tirar, não entra sol na sala, se tu tirar os móveis que estão atrapalhando, tirar as cortinas, o sol vai entrar, a saúde vai acontecer. E tu sabe que de 2020 para cá, os agentes biológicos, os agentes vacinais, a própria Covid que entrou, piorou o terreno biológico. Isso é mais um elemento que o corpo tem que lidar. É uma panaceia, né? Porque tu tem que lidar com a vacinação, com o Covid que você pegou, com o eletromagnetismo dos rádios, das ondas, do Wi-Fi, do celular que você deixa no quarto. Com tudo isso. É muita coisa. Escuta, antes de você seguir, quando você vinha para cá, você atendia em Florianópolis, espero que você volte aqui algum dia para atender, continuar com as pessoas que perguntam por você, inclusive. Você fazia uso, me explica isso aí também. É interessante, é curioso, nós estamos tendo a oportunidade hoje de levar para o público coisas que ele não tem acesso no dia a dia, e não tem como ver. Você usava um aparelho, que eu me lembro bem, eu fiz consultas com você, eu segurava aqui, você tinha uma máquina aí, como é que era o nome disso? E agora me chama atenção, era um negócio bem curioso, bem avançado, eu acho, né? E hoje você me chama a atenção que ou abdicou disso, ou evoluiu a questão, você tem um microscópio hoje que te dá condição de você me tirar na consulta, não sei se eu estou certo, me corrija, uma gota de sangue e poder me dar uma resposta quase que de imediato? É isso ou não, André? Sim, sim. Como eu estudei muito e me especializei nesse campo, não que eu não use mais a máquina, ela era chamada Vega Test. A gente usa para tirar teima de metais. Quando a pessoa tem muito metais, muito bacana. Isso é uma coisa antiga que não saiu de moda, e na atualização que eu fiz em São Paulo agora em junho, tinha o profissional lá que ele tira a teima dele depois do exame de sangue. O exame de espectrofotometria é testar com o Vega Test os minerais e algumas vitaminas, ele faz ainda, né? Eu procuro usar a biorressonância agora, a espectrofotometria em si, e mais a gota de sangue, que daí tu tem uma ideia, a quantidade de metais que tem, que tipo de metal tem, que tipo de falta de minerais a pessoa tem, e aí com a gota de sangue a gente analisa o terreno biológico, que é um conceito moderno que está chegando por aí. Que interessante isso. Então você consegue ver
que ajuda muito no diagnóstico, numa anamnese, vamos dizer, ajuda muito o médico. O médico tem que saber interpretar, claro. Não adianta ele ter a máquina e não saber. Mas é importantíssimo isso. Agora, aproveitando que nós temos esse recurso hoje, que eu desconhecia, que bom que você está trazendo para cá, nesse tempo que nós estamos falando, que nós não gravamos, não tivemos contato praticamente assim, a saúde da humanidade mudou muito. Existem muitas conjecturas, né? A questão das vacinas, as coisas. O que aconteceu? Como você vê, na qualidade de médico, como você vê a saúde global, porque você pega uma amostra grande, você recebe um monte de gente, não interessa se é daí do sul, se é daqui ou de lá, você recebe. E fora as leituras que você faz, as coisas que você participa como médico para se atualizar. O que aconteceu? O que aconteceu e o que a gente deve estar atento com a saúde hoje, daquele tempo, do início do advento Covid até os dias atuais? O que você percebeu? Porque, na realidade, Grego, independente do Covid em si, que ele é uma realidade, né? Eu falei, é um vírus que a gente vai ter que lidar com ele agora até o final da humanidade. Existiu, né? Ele sempre existiu. Sempre existiu, na realidade, tem estudos de 1975 que o Exército fazia testes biológicos em 75 com o coronavírus. Existem livros, literatura sobre isso. Então, na realidade, a gente não sabe se foi realmente criado por laboratório, se foi algo que se espalhou através do experimento, ou seja, ele é uma realidade. O problema são as consequências do Covid e o que as vacinas trouxeram a partir disso, né? Sim. Quando você monta uma vacina que é um RNA mensageiro, ele vai montar uma mensagem para produzir uma substância, que é um anticorpo, para atacar o vírus. Se esse RNA mensageiro não for desativado, ele vai continuar mandando mensagens. E na vacina tem o quê? Óxido de grafeno, que a gente sabe que tem a proteína S-spike, que é uma proteína dessa vacinação. Então, assim, na propedêutica, no exame físico do paciente, a gente já tem uma coisa a mais. A gente sempre apalpa a panturrilha, a direita e a esquerda, para saber se não tem uma trombose, né? Eu já peguei 2 tromboses, ou seja, palpando a panturrilha, a pessoa sente dor, está edemaciado, está com inchaço, está com risco de trombose e foi confirmado depois de exame, né? De um ultrassom foi confirmado que o paciente tinha uma trombose, mesmo sendo parcial, e que não fuma, não bebe, pratica exercício. Então, da onde que vem? Então, uma certeza temos, o campo do terreno biológico foi modificado pelo Covid e pelas vacinas do Covid. E nós temos que minimizar isso, desintoxicando desses produtos que vêm junto com as vacinas e também as consequências do próprio coronavírus, né, nas células, né? Tá, eu sou muito curioso, você já me conhece há muito. Eu sei, eu conheço. Estou sentindo a tua cosquinha aí mental. Eu vou no restaurante, eu quero comer tudo, quero experimentar de tudo. Agora, tudo bem, você que é uma pessoa que estudada, experiente, isso tudo fez com que o spike, o grafeno, uma série de coisas que deu modificações no corpo humano. Como é que, agora essa que é a pergunta, como você, ou a medicina, quais foram... Existe muita controvérsia dentro da medicina. Uns aceitam umas coisas, outros não aceitam outras, brigam entre si, mas isso não vamos entrar nesse mérito, não. Cada um tem o seu modus operandi, o seu estudo, a sua técnica, e cada um que se vire com as suas consequências ou com os seus sucessos. Como, para você foi uma novidade, por exemplo, você na qualidade de médico, com tudo isso que aconteceu e essas coisas pós-vacina, como é que você falou, e agora, teve essa pergunta, e agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou minimizar esses problemas? Que nem você falou da trombose, outras pessoas têm problema cardíaco, e cada um somatiza de acordo com o seu metabolismo. Como você reagiu e que técnicas você começou a usar a partir desse advento que nós sofremos aí, o planeta sofreu?
Porque assim, Grego, realmente eu me posiciono, eu não fico em cima do muro com relação a outros especialistas. O problema Sim, dos especialistas, dos colegas, assim, não é o que eles sabem, é o que eles decidem ignorar. Ignorar não no sentido de ignorância, mas no sentido de não querer ver. eu quero Então, ver. assim, alguns vêm e não falam nada, propedeuticamente não fazem nada com relação à sua atividade diária. Você diz, não vacina mais, mas não tem arma nenhuma. Nós, como temos uma linha de desintoxicação, a gente sempre procura retirar esses metais. Né? A gente tem um soro que é desintoxicante, então ele tira glifosato, que é um herbicida, que é ruim, e ele acaba tirando óxido de grafeno também junto. Então a gente, aos poucos, consegue ir retirando e desintoxicando, porque o Oriente está muito intoxicado. A gente tem essa visão e vai trabalhando, e eu tenho ferramentas, arsenal para, pelo menos, se não 100%, 90% retirar esses elementos. Claro, já é um grande percentual, uma ajuda incrível. Sim, os pacientes melhoram bastante, só com a desintoxicação. Isso que você falou agora me chamou a atenção, me chamou muito a atenção mesmo. Você falou que a Spike, não sei se foi a Spike, né? Ela é o RNA mensageiro. Você falou que ele dá a mensagem e tudo bem, ele tem a função da. Depois ele continua dando a mensagem, quer dizer, não para. Ele não Como é que é? para, não para. Esse aqui é o Aí, problema, é que tá. Ele vai continuar montando um galpãozinho para criar um anticorpo. O anticorpo já está formado, mas ele fica fazendo a proteína spike que prejudica a coagulação, uma série de coisas, a gente uma sabe, série sim. de coisas, uma série de E coisas. aí, Então, essa é a principal. Quantas sequelas nós tivemos? Muita gente não quer atribuir. quantas? Então, ninguém quer atribuir, não foi isso, não foi isso, não foi aquilo. Demência, miocardites, gente jovem morrendo do Perfeito. coração. Eu tive um caso agora, recente, de paciente com glioblastoma, que é um câncer raro no cérebro de grau 4, um paciente com 40 anos, assim, muito jovem, né? E é conhecido do nosso meio aqui. E se ele não se tratasse com essa filosofia nova, provavelmente ele não daria a volta. Então, tem caráter de reversibilidade essa questão do. Se Tem, você. mas e tem um caráter de puzzle, ou seja, quebra-cabeças. Tu não pode agir só num lado. Claro. Tu tem que falar para o paciente tirar o eletromagnetismo, não usar o celular X, não usar o celular no quarto, evitar certas roupas sintéticas, desintoxicar, procurar não fazer a vacina da gripe, por exemplo, eu não aconselho ninguém a fazer, que piora o quadro, mas a gente sempre apoiando com homeopatia, com aquilo que a gente conhece também, né? Que bacana. E como é que tem sido? Como é que tem sido? Essa questão é de cada organismo. Como é que tem sido o resultado? Você tem conseguido resultados rápidos? Você tem conseguido? Que isso aí, nós estamos falando de ciência, não estamos falando de invenção nenhuma. Você não tem. Rápido, ciência. Ciência. Isso. Não Ciência. Aí tem o seguinte, aí, por exemplo, tem um colega meu que ele é cientista mesmo, né? Cientista da USP, ele falou assim, eu não acreditava em homeopatia para tirar os metais do corpo, não acreditava. Aí ele pegou e deu a fórmula homeopática para retirar metais e dosou os metais na urina em 24 horas. Ele falou que aumentou 147% a excreção dos metais na urina. É bastante, entende? É bastante essa porcentagem. Então, ele provou que a homeopatia funciona para desintoxicação. Então, o rápido ou o lento depende da pessoa e depende dos recursos, né? Eu tenho pacientes que têm poucos recursos, então vai demorar mais para a gente desintoxicar ele, eu diria de 4 a 8 meses para retirar. Sim. Se o paciente tiver mais recursos e mais pressa, se o caso dele for mais grave, ele precisa tirar rápido tudo isso. Então a gente tem mais recursos, ele vai gastar mais, uma questão financeira, e a gente vai conseguir um resultado mais rápido. Ou seja, melhora rápido. Para tu ter uma ideia, teve uma paciente que entrou com endometriose no crescimento do tecido do endométrio, tanto a nível uterino quanto a nível intestinal. Muita mulher Paciente, tem endometriose. muita mulher.
uma mulher muito interessada, já tinha feito de tudo, tal, veio com a gente e ela queria rápido. Então a gente fez um protocolo onde ela fez X sessões de ozônio, enfim, um protocolo completo. Ela, em 1 mês e meio, ela engravidou. Olha, Geralmente, pacientes com endometriose não engravidam, né? Eu ainda tenho que fazer os exames dela pós-gravidez para saber. Tem risco também, né? Isso aí. Com risco, e com risco, né? Ela era uma paciente jovem e obstinada, obcecada, ela queria realmente engravidar. Eu falei para ela, ó, tu te cuida até de terminar o tratamento, que é mais ou menos dá uns 3 meses. Mas ela se descuidou um dia lá e engravidou e está grávida, feliz, já passou do 2º mês. Agora eu vou fazer uma consulta com ela. É muito bacana, né? Ela realizou o sonho dela, porque o objetivo dela era... É um processo de autocura, né? A pessoa sabendo que está gerando... É um processo de autocura. Isso é bacana. Tu ajudar o paciente, tu ajuda. É claro. O paciente é que se cura, é tudo paciente. O organismo inteligente, 100% desintoxicado, ele se adapta, ele faz a cura acontecer, qualquer coisa. É impressionante. Então, hoje, como é que você está? Nós estávamos falando da ortomolecular, então, como é que existe o... pode caminhar junto homeopatia com ortomolecular? Pode, tranquilamente. O alopático, o ortomolecular é alopático, vamos dizer. Podemos considerar que é alopático? Porque geralmente podemos considerar alopático. E a gente pode, inclusive, introduzir alopatias, né? Eu tinha algum preconceito com alopatia. O que mudou no meu tratamento, Grego, dos tempos para cá? Eu faço muito mais desintoxicação, acredito muito mais na detox, ou seja, tu tem que desintoxicar, tá? Não adianta tu nutrir. Aí eu passava, assim, uma fórmula para ti cheia de minerais, selênio, magnésio, zinco. O teu organismo, primeiro, não absorve nada, e segundo, ele está intoxicado, não vai entrar na tua célula, né? Então, eu obtive, eu quero fazer o testemunho aqui, você me acompanhou, você é meu amigo também, eu obtive grandes resultados. Sim, nós tivemos notórios. Peso, bem-estar, mudança interna assim, dos minerais, tudo isso aqui. Então, funciona, não tem a menor dúvida que funciona. Só que eu acho que pode funcionar melhor. Então, assim, eu acho que eu sou um médico melhor, pode funcionar melhor, né, com mais eficácia, com menos tempo, inclusive, né? Lógico que depende do paciente, né, Grego? Porque às vezes tu entra no universo do paciente onde ele não quer mudar os hábitos dele e daí eu não tenho como, né? Celular no quarto, por exemplo, tu faz o exame da gota do sangue, da microscopia, se vê na hora. Se tiver agregado eritrocitário de hemácias, o paciente usa o celular no quarto, antes de dormir. E deixa o celular ligado. É um dedo duro. Entrega tudo ali. Ó. Entrega. Bacana. É bem bacana. Isso, aí, tá, depois desse exame, como é que você junta isso? Eu sei que você é espiritualista e holista também, isso é bacana. O médico tem que ter uma visão do holos, ele tem que ter uma mente aberta. Se tiver restrito, ele não está aberto para as coisas que podem ajudar até no desenvolvimento do seu trabalho, da sua medicina, o exercício da sua medicina. O que mais você agrega quando você... dentro dessa sua orientação, fora esses exames todos, e o detox, uma certa coisa, existe algum outro tipo de coisa que você coloca no meio, vamos dizer? Se orienta, tem mais alguma coisa mais holística que você agrega? Porque, assim, Grego, na realidade, o holístico e o invisível, assim, eu vou repetir uma coisa que eu já falei no teu programa, assim, 6% é o corpo biológico, físico que a gente está vendo. Então, quando tu equilibra tudo, tu equilibra só 6%. 94% é energia. E o que é essa energia que atrapalha o paciente? É trauma do passado, é uma bronca com a sogra que não resolveu, entendeu? É uma falta de diálogo com o filho. É claro que a gente... Essa paciente, por exemplo, que tratou com endometriose, eu dava um tempo para ela, grande, para ela falar sobre isso. Às vezes ela chorava, né, no protocolo, nas consultas de protocolo, porque ela tinha que colocar para fora os sentimentos. Né? Muito bom. E quando tu consegue isso, o paciente já está se trabalhando, ele já está desenvolvendo uma consciência em cima do seu lado invisível. E isso é importantíssimo. Porque a homeopatia, o que é? Sintomas mentais. Como é que tu reage
eu tenho um temperamento que eu sou bilioso, eu brigo no trânsito, eu mordo todo mundo, eu bato a cabeça na parede. Bom, então a gente tem que equilibrar isso aí, meu amigo. Não vai Pô, dar, né? você está fazendo lembrar, porque o questionário do médico homeopata para o paciente é uma coisa de louco. Você fala, esse médico está louco. Pô. Ele me pergunta, e por que eu mostro a minha ponta do ouvido, se pelo cresce torto? O que isso tem a ver? E é interessante, tudo tem a ver, né, nessas questões que vocês abordam. E isso é imprescindível também, é bacana, porque você precisa conhecer o paciente no seu todo, porque é o que você acabou de dizer, o mais importante de tudo. Quando ele chega aí na sua frente, ele não está porque comeu uma banana ou se intoxicou. Exatamente. Pô, ele Uma traz bagagem. perfeitamente. Aí tem que trazer isso. E bacana que você faz isso, porque você permite que haja uma interação entre o profissional e o paciente, que é imprescindível em qualquer processo de cura, né? Essa confiança recíproca. Imprescindível, imprescindível. E eu lamento, eu acho que os profissionais, meus colegas, poderiam se interessar mais para dar esse espaço, né? Eu tenho colegas que falam assim, não, mas para mim, André, é muito difícil. Eu tenho 87% de cura de X doença, mas eu não vou entrar no lado psicológico, eu não tenho tempo para isso. Precisaria ter uma abertura ou uma segunda consulta, que eu faço geralmente uma segunda consulta, onde eu abordo mais esse lado mais mental, né? Não é só para encontrar o remédio homeopático, é para, hoje em dia, todo mundo conhece, né? Todo mundo já fez uma constelação familiar, ou tratou com um psicólogo um trauma, todo mundo já procura isso, né? Então a gente tem que entrar nesses meandros, perguntar, para saber se existe um conflito que está atrapalhando no desenvolvimento do tratamento em si, né? Você tem que buscar o caminho, né? Isso aí me lembra quando a gente vai no laboratório fazer exame clínico, o técnico fica procurando a sua veia, né? Porque se ele não acertar o caminho, não vai adiantar nada ele Não, injetar. vai deixar nervoso o paciente, e vai alterar o exame dele. Toma, desmaia, uma série de coisas. Então, é importante se ajudar para achar esse caminho. É tão gratificante isso, eu acho tão bacana o médico humano, o médico como era no No passado. passado, é. Hoje o tempo mudou, não estou falando de nenhum médico em especial, mas é isso. Ele tem que atender 50 pacientes no dia. É impossível atender 50 pacientes no dia, você sabe. É impossível, é impossível. Não tem jeito. Com qualidade é impossível. Não tem. Então, isso aí faz com que a gente vá tendo uma medicina cada vez mais rápida e superficial. Essa que é a palavra certa. Então, você é daqueles conservadores, isso eu sei, né? Você fica quietinho ali. E na realidade, assim, eu até tive uma experiência hospitalar agora, nesse tempo do Covid para cá. Eu fiquei um tempo fazendo alguns plantões de emergência e tal, e eu vi, assim, como a medicina está, assim, comercializada, né? Então, chegou uma hora que tinha uma ordem do chefe lá em cima, dizia que a gente tinha que atender em 15 minutos, no máximo 10, 15, e não pedir muito exame, porque... aí não dá, né? E o paciente reclama, e ele já sai pior do que entrou, porque ele diz, eu cheguei lá, e você está cansado de saber, não preciso dizer, todo mundo que está nos vendo também. Aí eu entrei, o cara nem olhou para minha cara, eu já falo até do cara, não falo nem de médico, sai bravo. Nem olhou, ficou mexendo no computador, me deu prescrição de exames e eu fui embora. Então, como é que pode haver essa interatividade entre paciente e médico? Como é que eu vou confiar naquele profissional? Será que ele me receitou certo? Será que ele me conhece? Será que ele sabe da minha história? Né? Ele tem uma história. Quando você me diz grego, você toma essa como é que se diz? Essa composição aqui, não sei, o nome me foge, essa manipulação. Você toma essa manipulação e pode observar, a partir das primeiras 48 horas, você deve sentir. Eu já crio uma expectativa, o André falou, se eu sentir alguma coisa, sim. Se eu não sentir, também. Mas se você me preparou, você não me deixou em dúvida, você não me deu um papel e fala, se vira. Se te der dor de barriga, se vira, porque as pessoas ficam sem saber. Isso é muito importante.
fazer essa distinção. Agora, me fala, o que nós temos de mais moderno hoje? O que revoluciona hoje essa medicina? Eu posso chamar, não é medicina alternativa, é um termo inadequado, né? Não existe medicina alternativa, né? Mas o que a medicina hoje está fazendo de diferente, principalmente na sua área? Os médicos, por exemplo, estou falando demais, mas estou aproveitando essa oportunidade de falar de me esclarecer também, né? Hoje, por exemplo, o cirurgião, o cardiologista, ele tem mais, já não é mais cardiologista de tudo. Tem o cardiologista que cuida de arritmia, tem o cardiologista que cuida disso, cuida daquilo. A própria especialidade foi subdividida em 5, 6. O que aconteceu dentro da ortomolecular e dentro da homeopatia? O fenômeno aconteceu também? Alguém se especializou numa área, focou em alguma área, e isso está acontecendo ou não? Boa pergunta, Grego, ótima pergunta, porque ela deriva várias respostas, e uma delas a gente tem muita iatrogenia, ou seja, muito especialista querendo passar medicamentos novos, onde a gente não sabe o estudo desses medicamentos, os efeitos colaterais no futuro, achando que vai ter sucesso, e ele acaba pecando, né? Então, é ajuste de dose sempre para cima, e onde uma substância que serve para pressão alta, ela pode ajudar num câncer de pulmão no futuro. E isso é pouco estudado e pouco visto. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Eu não sou contra, tem que modular a pressão. Agora, se a pessoa geneticamente tem uma tendência a câncer de pulmão, uma tendência familiar, é perigoso, são medicamentos perigosos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Dentro disso, o que tem de mais novo dentro da medicina integrativa é que não se tem mais medo de uma doença que era um bicho-papão, chamado câncer. Então, vários ortomoleculares, biomoleculares da medicina integrativa estão indo para tratar pacientes com câncer como se fosse uma doença comum e com resultado. Tirando aquela mitologia, aquele diagnóstico terrível, o paciente recebe a notícia que tem câncer, pronto. Estou fora, vou morrer daqui a pouco. Atualmente já não existe mais isso, né? Já é uma doença mais manejável, né? E ela tá no topo, né? Se tu falar da gripe comum e o câncer está lá no final. Mas a gente já tem um arsenal, eu acho que é a junção, né? O médico integrativo tem que ser uma verdadeira IA para juntar as tecnologias mais atuais e dar todas as informações para o campo biológico para ele voltar ao normal, né? Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Tá, agora sim. Naquele tempo, eu tratei com você, e muita gente também, sobre uma tal de medicina ortomolecular chamada bioidêntica. São, como é que se diz? Eu tenho medo, eu sou homem, chego numa certa idade, na idade que eu estou, eu tenho uma disfunção hormonal, testosterona mais baixa e tudo. Perfeito. Aí eu vou lá o médico me prescreve, ou então eu pesquiso na internet, que é o médico de todo mundo, é a internet, né? Ninguém vai no médico e pesquisa aqui. E aí eu vejo remédio tal que é bom para testosterona e vejo um monte de contraindicação. Falei, epa, eu não. Isso aqui pode me dar câncer de próstata, né? Reposição hormonal por alopatia. Tem uma série de coisas. Se alguém lesse bula, eu não tomava remédio nenhum. E nisso entra essa bioidêntica. Eu gostaria que você falasse, porque ainda tem muita gente que desconhece totalmente a bioidêntica e diz, eu prefiro comprar o negócio lá não conheço esse negócio, eu prefiro comprar aquele negócio lá, correr o risco de desenvolver futuramente um câncer, mas eu quero elevar o meu bem-estar, a minha disposição, a minha virilidade, porque testosterona não é só para virilidade, é bem-estar geral do corpo, né? Fala um pouquinho da bioidêntica e se você continua usando, André. Claro, bom, Grego, isso aí demandaria até um programa inteiro sobre reposição hormonal, né? Então, assim,
modernamente, todos os médicos, né, mesmo os oncologistas integrativos, eles fazem reposição hormonal. Eu continuo fazendo reposição hormonal bioidêntica, faço em mim, testo os valores em mim, né, confio no meu equilíbrio. Um organismo equilibrado, ele fazendo reposição o mais bioidêntico possível, ele se refaz, ele se renova, ele melhora o ânimo, ele melhora tudo. E a gente tem visto jovens, tipo 35 anos, tanto homens quanto mulheres, quase que menopausados. Uma das causas é, assim, muito estrogênio na água, porque não adianta, a mulher toma uma pílula anticoncepcional, bebe a água, faz xixi, xixi vai para o solo, os lençóis freáticos são contaminados e a gente toma estrogênio, que é o hormônio feminino. E aí, como é que faz? Então, muitos homens estão sendo menopausados por isso, por xenoestrógenos, que são partículas de plástico que derivam da gente tomar água com plástico, né, nas garrafas plásticas, que fazem o papel dos hormônios dentro do organismo. São chaves que são colocadas ali, não é um hormônio verdadeiro, funcionaria como um hormônio para o organismo, ele entende que é um hormônio, mas não é a testosterona. Então, muitos jovens de 35 a 45 anos tendo que fazer reposição hormonal, e a gente faz reposição hormonal com a desintoxicação, que é importante, né? Por isso que ter um filtro de osmose reversa em casa, às vezes, que tira os estrógenos do corpo, é interessante, né? Um filtro, porque esse filtro de osmose reversa, ele tira tudo, inclusive os estrogênios, os hormônios femininos que estão na água. E a gente repõe, sim, via transdérmica, o hormônio bioidêntico. E algumas vezes a gente utiliza o não bioidêntico como... Tudo é testosterona, tem 1-decilato, ciprionato. É o modo como aquela molécula se gruda na testosterona e é liberada. Uns liberam mais lentamente a testosterona, outros guardam e liberam mais rapidamente. E aquela questão da idade, né, Grego? Já que a gente está falando da reposição da pessoa com idade, o testículo em si, o homem, ele não vai mais produzir. Depois de uma certa idade, depois dos 65, 70 anos, ele não produz mais. Então, se ele repor, não vai ter o feedback negativo, meu corpo não vai produzir mais porque eu estou fazendo reposição. Não vai fazer mesmo, né? Tem que fazer reposição hormonal, tem que começar, dependendo de cada indivíduo, ou começa aos 50, ou começa aos 55, ou começa aos 60, aos 65, e aí é uma dose específica, né? Sem problema nenhum. Mas eu tenho uma suspeita de tumor na próstata, eu uso ou não uso testosterona? A princípio, os urologistas americanos estão usando. A princípio, eles cortavam, né, usavam minoxidil ou um anti-aromatase que castrava o indivíduo para não ter testosterona. Agora, cada médico vai buscando a sua alternativa. É claro que os urologistas mais radicais eles vão querer a castração bioquímica, né? Que eu acho terrível, porque a qualidade de vida fica péssima. É mesmo? Fica péssima mesmo? Porque eles fazem castração bioquímica. Aí tu não tem mais a testosterona no coração, nas células, nos neurônios. Realmente. E também na parte sexual. A libido vai a zero, né? Realmente. Agora, o bioidêntico, André, o que ele faz? Qual é a diferença? Por que ele é inócuo? Ele não tem contraindicação. Porque a palavra por que é isso? Eles pegam, por exemplo, o inhame mexicano, é o mais próximo da molécula da testosterona animal humana. Então, eles pegam do inhame mexicano, retiram a molécula quase igual à testosterona, modificam um pouco essa molécula para fazer ela ficar igual, né, à testosterona humana do homem e fabricam. E aí você passa... Então, o organismo entende, ele entende, né? Não vai ser testosterona de boi, vai ser de uma planta, por isso que ele é mais bioidêntico, né? As plantas são mais... Olha só, e o organismo aceita aquilo porque aceita, são mais biocompatíveis, acho que é dele. Olha que interessante. Outra coisa, o grande problema, se é que a gente pode falar que seja problema, é a falta de informação, a ignorância, o desconhecimento. Se todo mundo soubesse, pelo menos iria para o lugar certo, ia procurar o profissional certo, né? Quem é que não quer viver, como a gente falou no começo do programa,
bem-estar, saúde, poder fazer tudo com saúde. Cara, você tem 70, 80, 90 anos, já pensou, você está pensando, falando, comendo, andando, fazendo suas necessidades fisiológicas com domínio, tudo isso aqui, tem coisa melhor? Não tem. Não tem. O problema, Grego, por exemplo, que 80% das pessoas que estão nos ouvindo têm o seu médico de confiança há muito tempo, ou ele é um cardiologista, ou ele é um urologista, ou ele é um pneumologista, e não vai largar dele, porque ele confia. Só que esse urologista, esse cardiologista estão atrasados, eles não se atualizaram. Eles têm que mudar toda a mentalidade deles para fazer alguma coisa nova. E, infelizmente, não. Eles continuam dando os mesmos medicamentos, ou se a indústria farmacêutica lança um medicamento novo, eles dão esse medicamento, não sabe o que é um ozônio, falam mal, não sabe o que é uma planta, uma Boswellia serrata, que é para inflamação, acho que é besteira usar fitoterapia, não entende o que é homeopatia. Se for em São Paulo, todo mundo é antenado, né? O mais conservador lá é antenado, porque lá as coisas giram rápido, né? Só que em locais mais conservadores a coisa é mais lenta, né? Homeopatia as pessoas gostam muito aqui, elas entendem o que é homeopatia. Muito bom, porque dá resultado. Só quem usa sabe. Só quem usa sabe. Me diz uma coisa, você falou agora em ozonioterapia, uma coisa que andou, teve o seu pico, e agora parece que estabilizou. Qual é o seu ponto de vista sobre o uso da ozonioterapia? Ela serve para quê? Porque existem algumas técnicas que são mais eficazes em algumas determinadas situações. Né? Como você já trabalhou com ozonioterapia? É complexo. Eu trabalhei um tempo atrás, antes de começar os programas do Vida Inteligente, e agora voltei a trabalhar com ozônio, né? O ozônio não é uma panaceia. O que ele faz? O que o O3 faz? Ele oxida ou o sangue, ou a região, por exemplo, se eu vou fazer um ozônio na articulação, ele oxida o local, fazendo com que o próprio organismo, de rebote, ele produza substâncias que são antioxidantes. Então, o organismo vai produzir mais peróxido de hidrogênio, mais glutationa, ele vai produzir substâncias que vão ajudar a minimizar aquele problema. Então, na realidade, o ozônio é um grande oxidante. Sim. Então, ele oxida para ter uma resposta do organismo, tá, biológica, que é benéfica. Temos problemas, por exemplo, se o paciente está muito intoxicado, se ele tem uma resposta fraca com relação ao oxigênio, se ele é alérgico ao ozônio, tem o 6-GPD, que é um exame que prova se o paciente é alérgico ou não ao ozônio, mas fora isso, ele trata maravilhosamente. Tem gente que não gosta no câncer, deve-se usar com metodologia para não oxidar demais o paciente, mas se usa também no câncer com bons resultados. Para doenças reumáticas ele é fantástico, doenças autoimunes também muito bom, para asites, tendinites, artrites, mesmo para sinusite, porque a gente faz um auricular, tem um que tu coloca assim no ouvido, como se fosse um estetoscópio, e aquilo fica fazendo o ar, o ozônio fica dentro do ouvido e ele entra nas vias aéreas. Olha só. Trata sinusite. Eu tinha paciente com sinusite há 10 anos, acabou a sinusite com ozônio auricular. Você viu que na época do Covid tornou-se nacionalmente famoso. Sim, o médico ali de Santa Catarina, de Itajaí. Me explique isso aí, porque todo mundo pega pelo aspecto jocoso sempre. Jocoso, sempre. Então, era a sugestão de se injetar ozônio pelo ânus. O que era isso? Olha, eu não conheço esse prefeito. Não conheço o prefeito, mas ele estava muito certo e realmente à frente do seu tempo. Ele estava. Depois foi comprovado que isso aí tem uma efetividade incrível. Claro, porque a mucosa retal ela é rica em vasos e ela espalha muito rápido para todo o organismo, como se fizesse uma injeção ali, ela se dissemina, digamos assim, rapidamente. Eficientes, né? É como se fosse você injetar o sangue ozonizado no próprio paciente. A gente chama de autohemoterapia maior.
como o retal é mais fácil, né? É uma sonda bem pequenininha, você coloca ali, coloca X microgramas, está sendo muito usado. Esse paciente que vem fazendo a prevenção do câncer dele, de cérebro, glioblastoma, ele faz, toda semana ele faz ozônio retal na clínica aqui com a gente, com indicação do médico de São Paulo, porque melhora muito, tira ele da hipóxia, que é a falta de oxigenação cerebral, melhora a oxigenação, e o câncer ele funciona sempre sem oxigênio e com muita glicose. Se tu der muita glicose se tu der pouca glicose e muito oxigênio, tu tira o crescimento dele, ele não sabe para onde crescer. Interessante. A célula do câncer. É muito interessante. Muito, muito, muito. Que outras técnicas nós temos hoje, André, que as pessoas usavam muito e que parece que não tem respaldo científico, mas tem bastante? Tem estudos. Além da ozonioterapia, tem a oxigenoterapia, tem o hidrogênio molecular. Hoje em dia se combina hidrogênio molecular, se combina em termos de litro, né, 3:1, você usa o hidrogênio com oxigênio para inalar. Isso tem um resultado fantástico de modificar essa célula, que nem eu te falei, de transformar ela de glicolítica anaeróbica para não glicolítica aeróbica, ou seja, tu dá muito oxigênio para o paciente e tu começa a revitalizar. Inclusive, o ser normal que está cansado, ele produz mais ATP e ele consegue fazer exercício sem se cansar, né? Então, o próprio CDS, que é o dicloro, óxido de cloro, ele também em gotas, ele funciona como um oxidante e ele faz essa reversão. Então, eu acho que fere, de repente, a alopatia, ela perder caminho, porque se tu usar tudo isso junto, ela começa a perder caminho. Uma pessoa que tem uma garrafinha de água hidrogenada, que faz exercício, que come pouco açúcar e faz uma dieta cetogênica, olha, eu estou dando uma receita aqui, é meio caminho andado. Olha aí. Eu sei disso porque eu tenho uma filha homeopata. Homeopata não, nutricionista. Você conhece a Claudinha, né? Conheço, a Claudinha deve ter feito várias evoluções ali na... Eu aprendo muito com ela, porque ela é pesquisadora, ela vai atrás e o que ela publica é maravilhoso, porque é informação que a gente desconhece. O desconhecimento sempre... E eu lembro, com você clinicando aqui em Florianópolis, você era um grande aliado na sua consulta, era a questão da alimentação, né? Que é importantíssima. A alimentação é importantíssima, é vital. Na manutenção da saúde e na ajuda de um tratamento também, né? Porque... Isso. E ela é muito individual, né? Porque é muito individualizar o paciente, porque cada um tem as suas frescuras, né, Grego? Claro. Um começa a coçar porque comeu tilápia, começa a coçar o nariz, começa a coçar a pele. As alergias que a gente tem. Um grão de bico eu não posso suportar. Cada um tem uma alergia específica a algum alimento. Isso é importante testar também, né? Porque as alergias alimentares, por exemplo, caseína de leite, se tu fizer assim um exame que é simples, as pregas, elas parecem que ficam soltas, todo mundo é alérgico ao leite. E o leite veio da Europa, né? A gente não toma leite do zebu, da vaca zebu. E esse leite europeu, todo mundo tem que nasceu no Brasil, não é o teu caso, que tu nasceu na Grécia, tem uma certa alergia. Então, leite já seria um dos primeiros alimentos que teria que tirar, né? Leite e glúten. A única coisa, o único que continua mamando é o homem, né? Porque todo animal mama durante o seu crescimento. Depois acabou, abdica daquilo, não toma mais leite. E o ser humano está ali insistindo. Então, nós temos um monte de coisa errada, né, André, para modificar, né? Para modificar, e é disciplina, tu vai modificando aos poucos, tu muda. E tu muda e tu sente isso no teu corpo. Claro que sente, claro. A gente vai sentindo essas questões das artrites da vida, o corpo vai envelhecendo, então se você... É como um carro velho, né, André? Se você não vai lubrificando, se você não vai acertando a pecinha aqui, tudo isso aqui, acabou. Aí realmente você vai ter uma hora que você vai ter que abandonar na garagem lá, né? Grego, eu me inspiro, o pessoal aqui de Bento Gonçalves adora carro antigo. Tu vê cada carro antigo de 1950, mas assim, um luxo. Os gaúchos gostam,
Ah, nossa, tudo certinho. Eu me inspiro, eu falei assim, eu tenho que deixar uma pessoa que venha com idade como se fosse um carro velho reformado. Fica lindo de ver. E tem a história do carro que fica mais linda ainda, né? Porque o carro novo não tem história. O carro velho tem, né? E você continua, já que você está na terra do vinho, você fica prescrevendo vinho para os seus pacientes ou não? Não. Sabe que eu não tomo vinho e eu É. não prescrevo. Eu prescrevo o resveratrol, que é o show do vinho, que é o resveratrol, né? Aqui nós estamos falando de vinho aqui, que o vinho ele tem uma. Eu também não bebo nada. Eu não bebo porque eu não gosto. Se eu gostasse, eu beberia, com todo prazer. Agora, o vinho tem os flavonoides, não é? O flavonoide é uma coisa Os importante bioflavonoides, isso. para o Eles têm uma corpo humano. função antioxidante. E o resveratrol, além de ser um bioflavonoide, ele tem um efeito anti-envelhecimento. E ele evita o encurtamento também do DNA, né? Da célula, junto com astragalos. Astragalos tu tomava um tempo, eu me lembro que tu tomou. Tomei Então, astragalo. você tomar astragalos junto com o resveratrol, a tua expectativa de envelhecimento ela reduz, tu envelhece com menos velocidade, que é isso que a gente quer, né? É que Então, o ser humano é danado aqui, viu? Principalmente o brasileiro, ele é desleixado, generalizando. A gente tem de tudo aqui. A gente tem tudo, orientação. Você falou tudo, do tudo. astragalo. Astragalo tomei durante certo tempo e depois joguei fora. Acabou. Acabou. É, Mas eu é. perguntei, eu perguntei para o André, doutor André, posso abrir mão disso? Não perguntei nada. Eu parei de tomar. As coisas prescreve, não, antibiótico. O antibiótico começa a fazer efeito com 48 horas. Mas você toma durante uma semana. 3 dias o cara ficou bom, os outros 4 ele esquece. E acha que Esquece, e acha esquece. que isso é normal, que o médico mandou 7 dias por acaso, porque ele gosta. Não. Então o ser humano fica se prejudicando. Falta muita informação. André, o que nós vamos fazer na questão de saúde hoje? Hoje, o que você orienta para a gente encerrar nossa conversa e depois esperamos aqui, se programa aí para vir para Ah, com Florianópolis. certeza. Já avisa o pessoal aí que estaremos em setembro O aí, programa primeira, vai ao segunda ar, semana. o programa vai ao ar oportunamente assim, a gente Isso, já daí vai. a gente já a data. O que a gente deve atentar? Imprescindível. Eu não quero ir no médico, não quero ir em lugar nenhum, mas o que eu devo fazer então para me manter vivo? Alguma Olha, orientação, alguma orientação doméstica, vamos dizer. olha, uma coisa que tem batido muito e tem funcionado com os pacientes, que parece que é uma bobagem, é Ah, tu se alimentar com alimentos que não tenham agrotóxicos. A gente tem uma feirinha que acontece sexta-feira aqui, eu só compro dessa feirinha, né? E eu vejo todos os pacientes comprando. É o mínimo, né? Você não ingerir agrotóxico, e o Brasil já é o quinto ou terceiro do mundo que usa mais agrotóxico, sim. já é uma grande coisa, o organismo fica leve, né? E não precisa muito também para tirar os agrotóxicos do corpo, que às vezes uma zeólita ou uma homeopatia faz esse serviço. Mas não ingerir alimentos com agrotóxicos, o organismo começa a desintoxicar o que tem de agrotóxico no corpo. E aí ele começa a revitalizar, né? Ele começa a ficar mais leve, então oxigena mais, tal. Então eu aconselho a não ingerir alimentos com agrotóxicos, de preferência, fazer exercício físico. Hoje em dia, exercício físico, o aeróbico e uma musculação moderada é quase que obrigatório, né? Ninguém foge disso, não pode fugir. E manter o seu invisível, digamos assim, conversado, né? Que nem a gente falava, né? Eu me lembro que o Ouro falava que nós temos vários eus. Então a gente tem que sentar na mesa com esses eus, dar uma conversada com o eu, ou fazer uma terapia para que tu possa se entender melhor. E junto com isso, contato com a natureza. Por favor, tenham. A gente vive assim, vocês aí Isso. em Florianópolis têm mais natureza, mas assim, pé no Eu, chão, eu banho de vivo, mar, cachoeira, isso aí traz eu vivo os ali. íons, porque a gente cientificamente, a gente viu, Grego, só para finalizar, que cada célula tem uma voltagem, né? Então, a célula do cérebro, por exemplo, funciona em menos 70 milivolts. A célula do coração é menos 70. Quando tu vai baixando isso para menos 30, de menos 30 a menos 15, ela começa a reproduzir como se fosse uma célula de câncer.
Então, a gente já sabe que se tu medir a voltagem de uma célula, ela tiver com menos 15, dentro dela já tem uma mitose descontrolada. Mitose, assim, é de reprodução descontrolada. Então, assim, o que faz a célula ficar bem, se tu está na natureza, tu tem uma voltagem celular padrão. A tua célula neuronal está lá com menos 90, o coração menos 70, o fígado menos 60. Se baixar disso por N questões, tu começa a reproduzir que nem célula de câncer, que quer sobreviver. Ela quer sobreviver, e aí desestrutura. Você falou tudo agora. Aí fica difícil, realmente. Porque desequilibra tudo. A peça no carro que eu falei, começou, você não dá bola para aquela peça acaba e compromete, no fim, todo o sistema. Entendeu? Claro. E tu em contato com a natureza, tu tem uma garantia enorme. Ó, não está comendo com agrotóxico, está em contato com a natureza e tomando uma água boa, a gente chama uma água estruturada, né? Que daí seria um outro papo, a pessoa já fica, nós somos 80% de água, né? Então já fica... Sim. Tem um monte, realmente, esse tipo de conversa vai longe. É o que mais precisa, nós estamos precisando de esclarecimento, conhecimento. Precisamos sair da ignorância, do desconhecimento. André, obrigado, meu querido, eu te agradeço, Grego, pela tua atenção. Te ver conosco mais uma vez. Te rever novamente, com essa curiosidade, com essa mente inquieta que tu tem aí, que faz as perguntas que a gente gostaria de receber, né? São sempre perguntas fazer minhas dúvidas. Faz jus ao programa, né? Vida inteligente, né? Espero que oportunamente a gente esteja junto aqui em Florianópolis. Com certeza, eu estou à disposição. Qualquer coisa, a gente se fala, tá? Um abração grande. Forte abraço, fica bem. Abraço. Tchau. Olha aí, pessoal, que bom, né? Pô, eu estava com saudade dele, assim, eram papos bons. Fizemos, acho que não lembro agora, mais de 20 programas, e tem muita informação. Todo mundo tinha que rever isso aí. Mas tudo a seu tempo, né? É isso, gente. Fraterno abraço, feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.